mucopolissacaridoses, ou MPS, são doenças genéticas raras e progressivas em que o paciente nasce normal e ao longo do tempo ele vai acumulando substâncias no organismo que fazem mal à sua saúde. É como se fosse uma situação em que a coleta do lixo está paralisada. Quando não funciona essa coleta, eles vão acumulando no fígado, no baço, no sistema nervoso, nas juntas, e isso vai trazendo problemas para o organismo. Então, de uma maneira muito simplificada, a mucopolissacaridose é uma situação em que essa coleta de substâncias que o organismo produz e que não precisa mais usar está deficiente. As mucopolissacaridoses são um grupo de doenças, significa que elas são parecidas, mas não são iguais. Então tem o tipo 1, tipo 2, o tipo 3 e assim por diante. São várias mucopolissacaridoses em que elas diferem no tipo de enzima que está deficiente. A enzima é justamente essa substância que coleta essas substâncias, que degrada esses produtos indesejáveis no organismo. Quase todas as mucopolissacaridoses são chamadas autossômicas recessivas, ou seja, situações em que o pai e a mãe são normais, mas são portadores de um gene que passam para o filho e o filho então manifesta a doença quando recebe esses genes alterados do pai e da mãe. Tem um tipo de mucopolissacaridose, que é o tipo 2, em que ela é herdada exclusivamente pela mãe, que ela é chamada ligada ao cromossoma X, que é passado pela mãe. Nesses casos é muito importante identificar os portadores, porque as mulheres que são portadoras têm chance de ter um filho com a doença, independente de com quem casem. Então é muito importante identificar os portadores e fazer o aconselhamento genético, dizendo para cada uma qual é o risco de ter uma criança com essa mucopolissacaridose. Bom, para a gente tratar um paciente com mucopolissacaridose, primeiro a gente precisa diagnosticar, precisa identificar o paciente, e esse realmente é um desafio. Nas mucopolissacaridoses, os pacientes geralmente nascem normais. Eles começam a apresentar problemas, geralmente é um aumento do fígado, ou o rostinho parece um pouco mais inchado, são sinais muito leves. As articulações ficam um pouco menos flexíveis. Então são sinais assim que iniciam de uma maneira muito insidiosa. É difícil que realmente chamem a atenção para a mucopolissacaridose. Às vezes quando a criança começa a sentar, parece que na coluna ela está um pouquinho, tem uma espécie de uma bola na coluna ali, entortando um pouco a coluna, e isso é um sinal que pode realmente ser um dos primeiros sinais aos pais notarem. Quando ela acontece, o médico deve pensar numa mucopolissacaridose, mas é o conjunto dessas alterações é que vai realmente conduzir o médico a solicitar os exames. Os que eles têm são aumento de fígado e baço, né? Um problema uma articulação leve no ombro, basicamente, né? De não erguer o braço, mas é só. E a fala, né? Não é muito desenvolvida ainda. Eles falam algumas palavras, mas não muitas. 6 anos e meio eu comecei a pesquisar, né? Senti a dificuldade dela na coordenação motora, motricidade fina na escola. E daí ela começou a consultar 1 ano com a psicóloga. Daí a psicóloga disse, pelo diagnóstico dela, que ela era imatura apenas, que ela não tinha nenhum problema. Não era psicopedagoga, era psicóloga. E daí... Só que aquilo não me convencia, né? Que era apenas imaturidade dela. E o que eu fiz? Eu procurei um neurologista, né? E através do neuro, ele fez alguns exames nela e também disse pra nós que ela não tinha nada, que estava perfeitamente o cérebro dela, os exames que ele tinha feito, né? Que estava tudo normal. Ele achava que ele teve a paralisia infantil na época que deu a doença que ele teve com 1 ano e 8 meses. Ele falou pra mim, né? Daí ele achava que era da paralisia infantil, que ele era assim, e daí ele sempre pensou que era isso. Sendo doenças raras no conjunto, assim, somadas todas as mucopolissacaridoses, a gente imagina que tenha 1 em cada 25 mil indivíduos com essa doença. Dificilmente o médico já viu um caso antes.
Então, quando ele vê o paciente pela primeira vez, leva algum tempo até ele suspeitar da doença. E quando ele suspeita da doença, são poucos os lugares que podem oferecer os testes diagnósticos. Então, são os dois problemas que nós identificamos e estamos tentando abordar isso, divulgando mais a mucopolissacaridose no meio dos profissionais de saúde. E 2, provendo os meios de diagnóstico, tornando amplamente disponíveis os meios de diagnóstico. E hoje, através da rede MPS Brasil, a gente consegue tanto prover informação quanto os meios de diagnóstico para se conseguir identificar essa doença. Tendo a mínima suspeita, pede o exame, não custa nada, um teste na urina, pronto. Já dá a ideia se o paciente tem ou não uma mucopolissacaridose. É só uma amostra de urina, é feito sem custos pela rede MPS Brasil, que paga até o transporte do material. Então seria importante, assim, na mínima suspeita, faz o teste, porque se não for, ótimo. Se for um dos tipos que tem o tratamento, já começa o tratamento mais cedo. Atualmente a gente faz ensaio enzimático de vários tipos de MPS nesse material, que é em papel filtro. E isso é muito importante para os pacientes que moram em outros locais de difícil acesso ao nosso centro e que muitas vezes eles têm que enviar a amostra, o médico tem que enviar a amostra pelo correio e fica muito difícil mandar uma amostra líquida de sangue que muitas vezes não resiste à temperatura e o tempo de transporte, armazenamento, e às vezes chega no nosso centro sem condições de analisar. Então, essa alternativa do papel filtro é muito importante porque essa amostra ela é muito mais estável, porque é uma amostra seca e ela é muito mais estável e funciona bem. Até 10 anos atrás não existia tratamento para as mucopolissacaridoses, apenas as medidas normais de controle da doença, mas tratamento específico só começou a ser desenvolvido nesse século. E de uns anos para cá, então, nós temos tratamento para MPS 1, para MPS 2, para MPS 6, o tratamento para MPS 4 está já sendo testado, para MPS 3 ele também está a caminho. Então há realmente um desenvolvimento muito intenso e muito positivo de novas terapias para essas doenças. E o Dudu conseguiu entrar como participante de protocolo clínico para a doença dele em 2003. Ele começou a tomar enzima em outubro e a gente já percebeu a melhora dele em menos de 2 meses. A gente percebeu que as crianças que estavam com o medicamento eles estavam apresentando algumas alterações favoráveis na qualidade de vida. E depois de 6 meses do início do tratamento, todas as crianças que estavam em pesquisa receberam o remédio também. E isso fez com que o Dudu chegasse no que ele tem hoje, uma vida dentro da normalidade, uma qualidade de vida boa. Muitas das perdas dele ele recuperou. E o que ele não teve de volta foi a visão. A gente não sabe como eles poderiam estar agora se não fosse a terapia. Não dá pra gente comparar, eles poderiam estar assim ou assim. Né? Então a gente acredita que ajude, porque o fígado, o baço diminuíram. É a única coisa assim que a gente palpável, física, que a gente pode ter uma comprovação. Falar com certeza, é isso que aconteceu. A primeira coisa é a questão do corpo, né? Sem a medicação eu era mais na minha, mais fechada. O cabelo, a questão da aparência, né? Várias coisas que eu notei que com a infusão, com o tratamento, muda bastante para melhor. Felizmente as pesquisas estão avançando de forma mais rápida, ainda não na velocidade como gostaríamos que avançasse, para tentar oferecer outras alternativas de tratamento, né? De menor custo, mais eficazes para formas que ainda nós não temos, que são as formas neurológicas, neurodegenerativas. Temos muito pouco a oferecer ainda nesse momento, né? Tem algumas doenças, a mucopolissacaridose tipo 3 evolui muito rapidamente e nós não temos muita coisa a fazer a não ser observar essa triste evolução.
Um dos maiores problemas em relação ao tratamento de doenças raras é o acesso dos pacientes a esses tratamentos, porque geralmente eles são tratamentos de alto custo. Então, para algumas doenças isso está bem consolidado no sistema de saúde, como por exemplo a doença de Gaucher. Hoje, qualquer paciente que tem o diagnóstico de doença de Gaucher no Brasil, ele pode ser incluído num programa do Ministério da Saúde que provê o tratamento para essa doença. Infelizmente, não é o caso de outras doenças similares à doença de Gaucher, como a doença de Fabry, as mucopolissacaridoses. Mas eu acho que isso é uma questão que vai ser resolvida com a organização das famílias em torno das suas associações e também da evolução dos tratamentos, mostrando que eles são eficazes, que eles mantêm uma eficácia a longo prazo. Então, eu acho que aos poucos a sensibilização das autoridades de saúde vai prover os meios para que esses pacientes tenham acesso a esse tratamento, que no momento ele é realmente difícil, mas isso é uma coisa que não é exclusiva do Brasil, é um problema global, mas ele vai, de uma maneira ou de outra, ele vai sendo resolvido na medida em que os tratamentos evoluem, que as famílias se organizam e buscam os seus direitos e as coisas vão evoluindo, então.